e seja muito bem-vindo ao Será que é Útil? E a gente volta para a segunda parte do iceberg. Primeiramente eu queria agradecer muito a todos que assistiram e também a quem comentou do vídeo da parte 1 do iceberg. E para quem não assistiu, eu deixo o convite para assistir, vou deixar aqui no card e também na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Às vezes pode acontecer de eu sem querer deixar escapar e não colocar alguma referência aqui no vídeo, porque é muito trabalho de fazer. Então eu já vou pedir para você deixar o like, se inscrever também, mas eu deixo no primeiro comentário fixado, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E hoje tá da hora, segunda parte do iceberg, bora lá. Águas Médias. Enoque e Elias. Enoque e Elias são os dois que biblicamente não conheceram a morte. E por que a gente diz que não conheceu a morte? Como está escrito em Gênesis 5:24, se eu não estou enganado, e também, se eu não me engano, em Hebreus 11:5. Por essas referências que eu citei, fica bem claro que Enoque não foi achado. Ele não foi achado nem morto nem vivo. Então a Bíblia trata como se Enoque tivesse sido arrebatado por Deus ao céu. E também a gente tem Elias. E Elias tem uma questão muito legal sobre Elias, que muitas pessoas dizem que Elias foi levado por uma carruagem de fogo. E lamento dizer isso para vocês, mas isso é uma grande mentira. E agora eu vou provar para vocês que não é isso que tá falando. E é um momento que eu fico muito alegre. Olha, chega a coça. E onde tá isso? 2 Reis 2:11. Então vamos lá, vim pegar minha Bíblia aqui. Aqui, ó. Reis 2:11. Olha lá o que diz. Indo ele, andando e falando, ele tá falando com quem? Ele tá falando com Eliseu. Eliseu pediu unção dobrada e falou, ó, se você vê eu subindo, beleza. Se você não vê, só lamento. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo. Aí você fala, o Nietzsche tá tirando, mano. Eu sei de Bíblia, pô. A carruagem de fogo levou ele embora, mas não é o que diz. Continuando. Um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, um do outro. E Elias subiu num redemoinho. Aí é a parte que você fala, não é possível. O Nietzsche tá tirando comigo. Isso daí você tá lendo na Almeida. Isso não tá em outras bíblias, não tá não? King James, meu querido. King James. Um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Aí você fala, não é possível. Ele deve estar lendo uma outra versão, então tá bom. NVT. Surgiu uma carruagem de fogo puxada por carros de fogo. Passou entre os dois, os separou, e Elias foi levado para o céu no redemoinho. Então, a gente vê claramente por 3 fontes bíblicas de traduções diferentes que Elias foi levado por um redemoinho e que a carruagem de fogo foi apenas para separar ele de Eliseu, que Eliseu dá para ver que está bem colado com Elias. Então a carruagem veio para fazer essa separação. João não morreu? Isso aqui é uma questão legal para deixar no ar para vocês pensarem e pesquisarem sobre. O apóstolo João, que é considerado o discípulo, né, o discípulo amado por Jesus, no finalzinho de João 21:23, se não estou enganado, fala o seguinte, que se divulgou entre os irmãos que João não iria morrer, porque Jesus diz a Pedro, se eu quiser que ele viva para sempre, se eu quiser que ele viva por muito tempo, eternamente, o que te importa? Então, por uma afirmação que Jesus trouxe, e meio que tudo que Jesus falou acabou acontecendo, né? Então ficou essa, vamos dizer, lenda de que João não teria vivido para sempre, apesar de alguns historiadores e teólogos serem categóricos de que, na verdade, João não viveu para sempre, viveu bem mais que os outros apóstolos, mas ele morreu. E eu deixo aí para vocês pesquisarem, se vocês quiserem. Melquisedeque. Essa aqui também é uma questão legal para deixar para vocês pesquisarem mais para frente, que é Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um rei e também sacerdote, a qual Abraão dizimou após a guerra contra os 4 reis. Eu acho que são 4 reis. E aí, Abraão vai para essa guerra
pelos motivos que estão lá em Gênesis 14, se eu não estou enganado, mas eu vou deixar aqui ou no comentário. E aí quando ele volta dessa guerra, ele acaba encontrando com Melquisedeque, do qual ele dizima e Melquisedeque oferece a ceia para ele. Em Hebreus, agora eu não vou saber onde está em Hebreus, mas eu vou deixar aqui também, diz que Melquisedeque na verdade era Jesus, dá a entender que ele era Jesus. E por que eu trouxe isso? Porque é o que está escrito em Hebreus 7:3, que diz o seguinte: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, com base nesse versículo, e se quiser você pode continuar lendo a Hebreus 7, eu entendo, e é uma interpretação minha, uma revelação minha, de que Melquisedeque, na verdade, era Jesus, ao qual Abraão dizimou e recebeu essa ceia, beleza? Mas aí eu deixo para vocês pesquisarem. Milênio. O milênio nada mais é do que esse período de 1000 anos que está em Apocalipse 20, ao qual Satanás ficará preso. Existem diversas interpretações sobre o que é esse milênio e sobre quando que isso vai acontecer, ou se já está acontecendo, enfim. Eu deixo para vocês pesquisarem mais para frente, mas é bom ser citado aqui no iceberg. Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo biblicamente falando, né? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, mas achei que Deus era Deus e Jesus era Jesus. Enfim, vamos lá, vamos explicar. Os cristãos creem na Trindade, que seria Deus dividido em 3 personalidades ou pessoas, vamos dizer assim. E a primeira seria Deus Pai. A segunda seria Deus Filho, né, Jesus. E a terceira, Espírito Santo. O Espírito Santo aparece em diversas vezes na Bíblia. Vamos deixar aqui também dizendo que o Espírito Santo aparece não só no Novo Testamento, mas também no Antigo, como por exemplo no livro de Isaías aparece. Acho que eu estava lendo hoje falando sobre isso, vou deixar aqui também, onde Isaías fala sobre o Espírito Santo de Deus. Ele cita Espírito Santo de Deus. Então é bom para já quebrar esse mito de que o Espírito Santo está só no Novo Testamento, porque depois que Jesus vem e morre e ressuscita, vem o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que vai guiar e nos ensinar a respeito do que Jesus já havia dito, conforme ele diz em João. Se eu não me engano, João 14:16, se eu não estou enganado. Apocalipse. Apocalipse vem do grego apocalipsis, vou deixar aqui escrito, porque meu grego também não é tão bom, e que significa revelação ou ação de descobrir ou de achar algo. E é o último livro da Bíblia escrito por João na ilha de Patmos. Então ele é encontrado pelo Senhor, ele tem uma visão e o Senhor revela para ele as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Existem diversas interpretações sobre o Apocalipse e cada uma tem o seu próprio jeito de ver e de interpretar cada sinal que tem no Apocalipse. Então não vou me alongar tanto e vou deixar vocês pesquisarem. E com isso nós encerramos esse nível de águas médias e agora a gente vai para águas profundas. Eu espero que vocês estejam prontos e bora lá. Águas profundas. Apócrifos. São obras que por algum motivo não têm sua identidade ou sua autenticidade comprovada a ponto de ser considerado como um livro canônico. Essa é a origem desse termo apócrifo. É algo que por alguma inconsistência, seja de tempo, né, de falar de um tempo que não diz respeito ao tempo que estava acontecendo aquela situação, seja com relação à língua, ou seja por dizer algo que vai contra o que está escrito na própria Bíblia canônica. Então, por esses motivos, eles são considerados apócrifos. Bíblia proibida. Aposto que quando você viu o título Bíblia Proibida, você pensou que eu ia falar de alguma coisa que está escrito na Bíblia, que é proibida, não sei o quê. Mas não, eu vim falar sobre os países que proibiram a Bíblia. E se você for encontrado com a Bíblia, você é morto ou preso ou sei lá o que mais. Então, geralmente são países ou por um regime comunista ou ditatorial, ou países que são de uma outra religião que proíbe os usos e os costumes e ler sobre outras religiões, né? Como por exemplo os países islâmicos. Então vou deixar alguns países aqui
E se você quiser saber mais, eu vou deixar também no comentário fixado aqui embaixo alguns links sobre lugares que a Bíblia é proibida. E é muito triste porque a gente aqui no Brasil tem uma liberdade tão grande de ler Bíblia, de divulgar a Bíblia é tão barata de ser comprada, tem gente que te dá a Bíblia, você vai numa igreja aí, os caras te dão a Bíblia, então tipo, é muito triste saber que tem lugares que a Bíblia é tão inacessível, né, ou proibida, como se fosse um livro super absurdo. Rei dos Judeus é algo que é atribuído a Jesus. Isso tá em Mateus 2, bem no começo de Mateus 2, quando os reis magos, né, os magos estão indo para visitar Jesus, e ele pergunta para Herodes, né, a gente tá vindo atrás do rei dos judeus, e Herodes fica pistola, tipo, como assim vai ter outro rei? Eu já sou rei aqui, e poucas ideias. E é por isso mesmo que Herodes mata os primogênitos de uma certa idade, porque ele queria matar esse tal rei dos judeus que estava nascendo, que é um título atribuído a Jesus. E também lá em João 19:19, quando Jesus é crucificado, colocam uma plaquinha escrito: Jesus, Rei dos Judeus, ou aqui jaz o Rei dos Judeus. E os sacerdotes e os escribas, os fariseus, eles ficam pistolas também, porque tipo, esse não é o título atribuído a ele tá sendo acusado de ser esse cara, mas na verdade ele não é esse cara. E aí Roma meio que acho que confundiu, acabou colocando lá que Jesus era Rei dos Judeus. Então ele é conhecido também como Rei dos Judeus, e as referências estão aí embaixo se você quiser conferir. Nomes de Deus. Se você for parar pra pensar, meio não, é verdade, né? O Deus que é representado na Bíblia, o Deus que inspirou a Bíblia, ele não tem um nome. Ele não é Francisco, José, sei lá, ele não tem um nome específico. Então, quais são os nomes pelo qual Deus é chamado na Bíblia? Tem diversos, e eles geralmente são representações ou maneiras de mostrar alguma característica de Deus. A gente tem um dos mais comuns, que é Yahvé. Satanás. Satanás, ou Satã, vem do hebraico koiné, que significa adversário. E quem é Satanás? Satanás era um anjo do céu que ele quis tomar o lugar de Deus, quis dar um golpe de estado, né? Trocando em miúdos, que dá um golpe de estado, e juntou uma terça parte da galera dos anjos para tomar esse lugar de Deus. Só que ele foi expulso, ou seja, ele foi banido do céu. Ele e a terça parte que tentou com ele. E aí você me pergunta, onde estão essas histórias? Elas estão em Isaías 14 e em Ezequiel 28, se eu não estou enganado. E por conta dessas coisas, é aí que começa a história do Gênesis, né? A primeira vez que o diabo aparece é na serpente, e ele, ao longo de todas as histórias bíblicas, tenta, de qualquer forma, impedir os planos ou se opor aos planos de Deus. E a gente sabe o final dele no livro de Apocalipse, né? Após o milênio, lá, um pouquinho depois de Apocalipse 20, o final dele e de todos aqueles que seguem a ele. Céu. Muito se fala sobre céu como um lugar onde as pessoas boazinhas vão quando elas morrem, porque Deus é bonzinho e ele traz os bonzinhos para morar com ele, tipo na animação do Simpson. Mas na verdade, biblicamente falando, o céu, num contexto bem geral, tá? Biblicamente falando, o céu não é para onde as pessoas vão quando elas morrem. Aí dá diversos debates teológicos sobre para onde essas pessoas vão e por que elas vão para onde elas vão e aonde isso está na Bíblia. Mas falando de uma forma geral e sem ficar enrolando muito, o céu é onde está Deus, e a estrutura de como funciona e do que está acontecendo lá está nesses livros que eu citei. E com isso a gente termina esse iceberg. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco para fazer, assim como o outro. Então eu vou pedir para vocês deixarem um like aí, se inscrever no canal e comentar o que mais te chamou a atenção, o que você não sabia, ou não concordo com isso aí que você falou, na verdade não é isso, tá escrito em tal lugar. Vamos debater, vamos fomentar um pouco mais esses assuntos juntos, beleza? E comenta também se vocês querem mais vídeos de iceberg e qual o tema. Eu tava querendo fazer mais vídeos de iceberg bíblico, então se vocês quiserem mais vídeos de iceberg bíblico, comenta o tema aí. Antigo Testamento, o povo de Israel, Moisés, sei lá. Comenta aí pra gente poder
fazer esses vídeos, beleza? Esse é o último vídeo desse ano, então feliz ano novo. E 2023 nós voltamos aí com força total e com muitos vídeos para vocês, beleza? Então muito obrigado por assistir e até a próxima.